a Assembleia Legislativa de Santa Catarina inaugurou o prédio anexo, o parlamento catarinense passou a oferecer à população o que é hoje um dos espaços para a realização de eventos mais movimentados da capital, Florianópolis. Ao longo dos anos, o Auditório Antonieta de Barros vem sediando audiências públicas, seminários, cerimônias e outras solenidades realizados pela própria Assembleia ou por qualquer segmento da sociedade que solicite a utilização do local. Reivindicações de agricultores, professores, profissionais da saúde e de tantas outras categorias já marcaram a história do auditório. Mas por que Antonieta de Barros? O auditório recebeu este nome por meio de uma resolução da mesa diretora publicada no dia 20 de novembro de 2006. A intenção foi fazer uma homenagem à primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil. Antonieta de Barros era professora, jornalista e escritora e no início do século XX foi deputada estadual e deputada constituinte no Parlamento Catarinense. Ela foi também a primeira mulher eleita deputada no estado. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis no dia 11 de julho de 1901, em uma família muito pobre. Ela era filha de Rodolfo de Barros, que foi escravo na Bahia, e de Catarina de Barros, que foi escravizada em Lages e, quando liberta, passou a trabalhar como lavadeira na capital. A professora e pesquisadora Jerusi Romão é autora de livros sobre Antonieta e conta esse difícil início de vida da futura parlamentar. Fica muito evidente o esforço que essa mãe lavadeira ela vai estabelecer para a vida da família, para que as filhas e os filhos não sigam os mesmos caminhos e os mesmos percursos que ela. Então nós vamos ver Antonieta ingressando na escola primária, depois ingressando na escola normal, num período em que se chegou a discutir o aumento de taxas de matrícula na escola normal para que as filhas das lavadeiras não fossem as professoras das suas filhas. Ao lado da colega, a também escritora Maura de Sena Pereira, Antonieta terminou o curso como uma das melhores alunas. E mesmo com tantas forças contrárias, ela e a irmã Leonor se destacaram na sociedade ainda bem jovens. Leonor e Antonieta foram professoras, né? E filhas de lavadeira foram professoras. Eu vi Antonieta muito jovem organizando o Grêmio das Normalistas e ali eu já começo a perceber esse perfil político dela latente, né? Vejo Antonieta organizando uma revista com outras amigas também da escola normal e ali a gente também já percebe a mulher escritora que ela viria a ser, a jornalista que ela viria a ser e uma trajetória escolar das mais primorosas, né? Ela e Maura de Sena Pereira, no último ano, ocupam o primeiro lugar na classificação geral das alunas formandas, né? A ascensão de Antonieta de Barros não para. Em 1923, aos 22 anos de idade, a professora, já formada, passa a escrever para jornais. Publica contos e crônicas sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Textos vanguardistas com ironia e estilo, segundo a crítica. Ela traz por exemplo, é sobre os direitos das mulheres. Em 1929, ela está trazendo Um Homem como os Outros, numa cidade chamada Mitópolis, né, em que uma moça chega formada e escreve uma crônica para o jornal, e os homens passam a analisar não só a crônica, o conteúdo, mas também a atitude. É uma bobagem, imagina, mulher escrevendo. E aí a gente percebe que, na verdade, é um texto de Antonieta sobre ela mesma. Antonieta chegou a fundar e a dirigir alguns periódicos nas décadas de 20 e 30. Também escreveu o livro Farrapos de Ideias. Mas sonhava com um cargo público como professora. Como de início não conseguiu, ela e a irmã decidiram se tornar empreendedoras. Ela vai dizer que
como ela não tinha quem a indicasse, um pistolão que a indicasse para a escola pública, para ser professora da escola pública, então ela tratou de criar uma escola particular e ela diz, para dar um pouco de sustento e conforto para minha mãe. Ela também se preocupa com isso, né? Já que a mãe, além de ter sido uma mulher escravizada, na pós-abolição, o trabalho também não foi menos pesado, né? Então ela tinha bastante ciência e era uma família matriarcal. O pai da Antonieta tinha uma outra família, então ela tem meio-irmãos, né? E é esse o motivo também, não só esse, mas também esse, que faz com que ele não apareça tanto, porque de fato quem vai ser a dirigente da família é a mãe. Conta a história que o empreendimento foi um sucesso e que em alguns momentos a escola não conseguia atender tanta procura. Finalmente, em 1933, Antonieta consegue o tão sonhado emprego no Instituto Estadual de Educação, nomeada por Nereu Ramos. Entrou como professora substituta e mais tarde, já na década de 40, chegaria à direção. Ainda em 1934, na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas, Antonieta se candidatou a deputada estadual pelo Partido Liberal Catarinense. Ficou suplente, mas o deputado eleito Leônidas Coelho de Souza não tomou posse e ela foi convocada. Nenhuma mulher tinha conseguido este feito e para uma mulher negra, então, foi uma conquista ainda mais significativa. Antonieta foi deputada constituinte em 1935 e se tornou a relatora dos capítulos da nova Constituição do Estado sobre Educação e Cultura e Funcionalismo Público. No dia 19 de julho de 1937, presidiu a sessão da Assembleia Legislativa, ano em que teve início o Estado Novo e os parlamentos de todo o país foram fechados. Em 1945, com a queda do regime e início da redemocratização do país, Antonieta disputou de novo o cargo de deputada estadual, agora pelo Partido Social Democrático, o PSD. Se tornou segunda suplente e em junho de 1948 foi convocada durante afastamento do deputado José Boabaide. A então diretora do Instituto Estadual de Educação foi, mais uma vez, a única mulher no parlamento estadual. É de autoria dela a lei que instituiu o Dia do Professor em 15 de outubro e o feriado escolar, mais tarde adotados em todo o país. Ela também criou os cargos de diretor e inspetor escolar e, entre outras bandeiras, defendeu o concurso público. Ao criar o cargo de diretor, o cargo de inspetor-geral de escola, né, inspetor escolar, ou até mesmo o Dia do Professor, ela vai falar sobre os direitos que os professores ou a categoria tem que ter para não passar pela humilhação do pistolão. Então, ainda em 1947, ela está lembrando daquela experiência dela de formanda, né, de pós-formanda, em que não havia concurso público. Após a passagem pelo parlamento catarinense, Antonieta de Barros seguiu a vida de professora. Também atuou em colégios particulares conceituados da capital. Morreu em 28 de março de 1952. A servidora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marilu Lima de Oliveira, é ativista do movimento negro na capital e tem Antonieta de Barros como referência de vida. Eu conheci Antonieta de Barros através do meu avô. Meu avô falava sobre uma mulher que escrevia sobre o pseudônimo Maria da Ilha e nutria em seu jornal, enquanto jornalista, as apreensões que a população negra tinha à época. O irrefutável é pensar que todas as reivindicações do movimento negro à época são atuais hoje. Hoje se fala muito na relação da violência e a gente não fala sobre a violência racial. Se o não negro não falar sobre racismo, não falar sobre falta de oportunidades, nós continuaremos presos na miséria da favela, samba enredo da Mangueira de 1988. É muito triste
que as reivindicações do passado ainda estejam tão presentes em nossa sociedade. Portanto, Antonieta de Barros é um ícone para nós, militantes do movimento negro. É a pessoa que conseguiu, que chegou lá e que fez da sua vida um instrumento de luta, uma relação de combate. O mais importante de Antonieta é essa semente que ela deixa, capaz de reverberar muitas coisas. Esse é o nosso ideal. Atualmente, familiares de Antonieta de Barros cultuam a força da antepassada. O sobrinho neto Flávio Soares de Barros mora no estado de São Paulo e tem a tia como uma referência. Um fato que chamava bastante atenção é de existirem fotos dela desde bastante jovem, e não era comum para as pessoas negras terem câmera fotográfica e nem fotógrafos que as fotografassem naquela época. Além disso, ela também possivelmente dirigia o próprio carro, e o que também era um fato incomum para pessoas, especialmente para mulheres negras. Então, na questão de gênero, a Antonieta também teve um papel bastante relevante, porque ela demonstrou que a mulher poderia desempenhar um papel ativo na sociedade. Conta a história que Antonieta e a irmã Leonor costumavam inovar, provocando admiração e até uma certa inveja. Elas costumavam viajar nos finais de semana, que é uma coisa que hoje é relativamente comum, mas que naquela época não era, de sair para a praia, ir para o interior. E elas faziam isso. E eu fico imaginando que ainda bem que elas estavam no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, com as leis de segregação, elas estariam sujeitas, inclusive, à violência. Então eu fico tentando imaginar como é que era, nessa época, essas duas mulheres viajando por Santa Catarina. Além disso, na escola, elas também tinham um objeto que era raro na época, que era um telefone, um aparelho telefônico. E, inclusive por isso, elas eram alvos de trotes, né, de ligações, muitas vezes com ofensas, para aquelas duas mulheres negras, né, que tinham um objeto que era incomum para a época. Então elas eram vistas como pessoas sujeitas a um tipo de sanção, né, uma punição, pelo simples fato de terem um telefone. A professora Jerusi Romão conta que ao longo da vida política, Antonieta também sofreu com o racismo e outras formas de preconceito, como o machismo, por parte de homens e mulheres conservadores da época. Ela sente essa pressão por parte de alguns setores conservadores da Igreja Católica, que não apoiaram a candidatura dela. Porque quando ela escreve sobre os direitos das mulheres e o feminismo nos jornais, ela é compreendida como uma mulher que é contra o casamento, que defende a mulher fora de casa. Sabemos que nesse caminhar ela sofreu racismo, né? Então, os jornais dizem que ela sofreu racismo em Blumenau, né? Que ela foi hostilizada aqui ou ali. Hoje, Antonieta dá nome a vários espaços públicos, como ruas e até um túnel da capital. Na Assembleia Legislativa, além do auditório, ela nomeia um programa de estágios, o PAB, Programa Antonieta de Barros, voltado a adolescentes e jovens negros em situação de vulnerabilidade social. A Laura é chefe do Núcleo de Pesquisa e Produção do Conhecimento da Escola do Legislativo e doutora em Literatura, tendo como referência os textos das professoras e escritoras Jerusi Romão e Eliane Debus. A servidora publicou artigos em revistas especializadas sobre o programa de estágios e sobre Antonieta. É de suma importância, né, que as mulheres do movimento negro de Santa Catarina tenham pensado, e de Florianópolis, né, tenham pensado exatamente no nome dela, porque ela
traz essa representatividade, né? Ela, uma mulher negra no parlamento catarinense, justamente lutando pela igualdade racial, justamente combatendo o preconceito de gênero, né? E pensando em como promover uma melhoria na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? A gente espera que Antonieta de Barros seja como um ídolo, né, para esses jovens e para essas jovens, porque ela ainda é uma pessoa única, se a gente pensar na história de Santa Catarina, né? A servidora da Assembleia, Marilu de Oliveira, foi uma das idealizadoras do PAB e coordenou o programa Antonieta de Barros no parlamento. Por conta dessa política de ação afirmativa, eu consegui conquistar um outro espaço de poder dentro da Assembleia. Então, eu só tenho que referendar o quanto Antonieta de Barros faz pelas mulheres negras em Santa Catarina, no Brasil, no mundo. Mais de 70 anos após o fim do segundo mandato de Antonieta de Barros, nenhuma outra mulher negra ocupou o mesmo cargo em Santa Catarina. Só um outro negro, Sandro Silva, assumiu como deputado suplente em 2012. É por isso que ela é tão reverenciada. Conseguiu um feito difícil de ser superado quase um século depois. O Italo Calvino, escritor italiano, ele dizia que a cada vez que nós lemos um clássico, nós descobrimos coisas novas. E a Antonieta, nesse sentido, pode ser considerada um clássico, porque a cada vez que nós revisitamos a história dela, a obra dela, nós descobrimos novas leituras e novas repercussões, sempre muito marcantes. A gente pensar na relevância de tratar da figura de Antonieta de Barros é muito grande para você trazer o despertar para crianças e jovens afro-brasileiros, deles se enxergarem ali. Eu posso participar da política do meu estado, do meu país. Nós estamos diante de uma daquelas figuras que de tempos em tempos ela vem ao nosso encontro, ao nosso convívio, ao nosso contexto, para dizer para a gente sobre o quanto é possível. Antonieta fica, sem dúvida, sendo esse referencial, esse ícone que lá atrás protagonizou a possibilidade de ser uma deputada estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O lugar de fala de uma mulher negra dentro do Legislativo catarinense é primordial para que todos possamos sonhar em também ser deputadas estaduais. Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços, é transportar as almas que o Senhor nos confiar, a força insuperável da fé.